Bom dia, irmãos. Vamos estar começando mais uma escola dominical. Mais uma vez, ouvindo o irmão Doris estava falando conosco das lições que estamos tendo. E antes de mais nada, vamos estar primeiramente orando. Senhor Deus, nosso Pai, estamos agradecendo ao Senhor por todos os bens que tem nos dado, por mais esse dia que o Senhor nos cedeu. Também com essa oportunidade também vamos ter também para ter na escola dominical do Senhor, para que possamos ouvir mais da sua palavra, que possamos aprender mais e crescermos mais espiritualmente para a obra do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém. Bem, antes de passar para o irmão Dória, vamos estar cantando o hino de número 314, 314. Quando andamos na luz e tomamos a cruz e seguimos ao nosso Senhor, com que bênção e paz Ele nos satisfaz e nos enche do seu santo amor. É confiar, se obedecer, se contentes em Cristo, nós queremos viver. Não há nenhuma dor, nenhum só de sabor que tenhamos aqui de sofrer, que não possa, Jesus, se tomarmos a cruz, sempre em gozo e em paz converter. É confiar, se obedecer, se contentes em Cristo, nós queremos viver. Que saibamos mostrar por um monte andar que Jesus é o nosso Senhor, e ao servi-lo serão nossas vidas então sacrifícios de puro louvor. É confiar, se obedecer, se contentes em Cristo, nós queremos viver. Passar para o irmão Dória. Bom dia a todos. Sempre um prazer para mim quando eu tenho a oportunidade de estar lendo a Escritura, verificando o que ela nos diz e podendo também compartilhar com os irmãos. Nesta bela oportunidade que o Senhor nos dá mais uma vez, iremos tratar de um assunto também de extrema necessidade. Às vezes é um assunto que passa tão desapercebido por nós, que nós realmente não atentamos, mas quando nós verificamos à luz da palavra do Senhor, nós vemos que é um assunto de suma importância para nós. Nós temos de realmente reconhecer que o Senhor, nosso Deus, Ele tem sido extremamente bondoso conosco, que mesmo em situações de aparente dificuldade, em que muitos estão tão desesperançados, estão desesperançosos, né?
mas o Senhor, Ele tem nos agraciado de formas tão especiais como esta oportunidade que Ele está nos dando em estarmos tratando deste assunto, que mesmo em refúgio, o Senhor não está, pela sua graça e bondade e pela sua grande misericórdia, não está permitindo que nós estejamos ociosos, sem fazer nada. Ele sempre está nos dando oportunidade. E neste semestre, que Ele tem nos dado estes assuntos de uma importância extrema para a nossa vida, é algo extremamente gratificante para nós. Nós iniciamos a falar sobre vários setores de nossa vida e na nossa vida humana, né? E no primeiro assunto que foi tratado de como nós podemos ou devemos glorificar o Senhor nosso Deus na alimentação, também no trabalho, também no casamento, também na família, também na igreja, também nos dons, também nos cultos solenes, que são as reuniões na igreja, e também nos momentos de lazer. Nesta oportunidade, o Senhor nos dá a liberdade de estarmos tratando do assunto do uso da palavra, de como nós devemos glorificar o nosso Deus com as nossas palavras. Nós temos dois textos propostos pelo nosso irmão escritor e comentarista da escola, que está registrado em Efésios capítulo 4, versículo do 25 ao 29, e também o livro de Tiago, no capítulo 3, do versículo 1 ao 2. Uma correção aqui. Tiago, capítulo 3, versículo 1 até o versículo 12. E nós não podemos, nessa oportunidade, de deixar de também mencionar o texto áureo que ele usou como base para o nosso estudo nesta oportunidade, que está registrado em Colossenses, no capítulo 4, versículo 6, que nos diz assim: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Já deu para perceber que este assunto ele realmente vai falar muito, muito de perto conosco. Nós vamos fazer a primeira leitura de Efésios e uma observação. A citação do irmão aqui é apenas do versículo 25 e o versículo 29, mas nós podemos fazer a leitura completa do 25 até o 29, porque ele vai nos abrilhantar mais com esta leitura. Eu vou ler na versão, na linguagem de hoje, a linguagem atualizada, porque ela realmente tem esse texto aqui. Eu fiz uma verificação e ele nos fala de uma forma bem clara, que vai nos ajudar na compreensão desse texto de suma importância para nós. Diz assim
o primeiro texto citado. Por isso, não mintais mais. Por isso, não mintais mais. Cada um diga a verdade para com o seu irmão, pois todos nós somos membros do corpo de Cristo. Se vocês ficarem com raiva, não deixem que isso faça com que pequem, e não fiquem o dia inteiro com raiva. Não deem ao diabo a oportunidade para tentar vocês. Quem roubava, não roube mais. Porém, comece a trabalhar, a viver, a fim de viver honestamente e poder ajudar os pobres. Não diga palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas, que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. Na sua versão aí, não diga possivelmente, né? Seja o verso 29, não diga palavras torpe. Essa palavra torpe, ela tem o sentido de ser suja. São palavras que não produzem benefícios. Nessa versão aqui, ela foi bem mais objetiva, né? Não diga palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas ou falem apenas palavras boas. Agora, o texto de Efésios, de Tiago, é também muito bom para nós. O capítulo 1, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 12. Meus irmãos, somente poucos de vocês deveriam se tornar mestres na igreja, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor do que os outros. Todos nós sempre cometemos erros. Quem não comete nenhum erro no que diz é uma pessoa madura, capaz de controlar todo o seu corpo. Até na boca dos cavalos colocamos um freio para que nos obedeçam, e assim fazemos com que vão aonde queremos. Pensem no navio, grande como é, empurrado por ventos fortes. Ele é guiado por um pequeno leme e vai aonde o piloto quer. É isto o que acontece com a língua. Mesmo pequena, ela se gaba de grandes coisas. Veja como uma grande floresta pode ser incendiada por uma pequena chama. A língua é um fogo. Ela é um mundo de maldade. Ocupa o seu lugar no nosso corpo e espalha o mal em todo o nosso ser, como o fogo que vem do próprio inferno. Ela põe toda a nossa vida em chamas. O ser humano é capaz de dominar todas as criaturas e tem dominado os animais selvagens, os pássaros, os animais que se arrastam pelo chão e os peixes. Mas ninguém ainda foi capaz de dominar a sua própria língua. Ela é má, cheia de veneno mortal, e ninguém a pode controlar. Usamos a língua tanto para agradecer ao Senhor e Pai, como para amaldiçoar as pessoas que foram criadas parecidas com Ele. Da mesma boca saem palavras, tanto de agradecimentos como de maldição. Meus irmãos, isso não deve ser assim. Por acaso pode a mesma fonte jorrar água doce e água amarga? Meus irmãos, por acaso pode uma figueira dar azeitonas ou um pé de uva dar figos? Assim também uma fonte de água salgada
não pode dar água doce. Que o Senhor realmente nos abençoe de uma forma muito especial com esta leitura que fizemos. E já tenho certeza de que, já pelo texto, nós iremos ser grandemente beneficiados nesta oportunidade. Não podemos esquecer dos textos que foram indicados no decorrer da semana. Eu acredito que todos os que leram perceberam esta complementação maravilhosa para a vida deles neste assunto de como fazer uso das palavras para a glorificação do Senhor nosso Deus. Todos os dias foram usados textos e também feitos comentários de uma forma muito poderosa, realmente muito abrangente para a edificação da nossa vida. E a minha sugestão, como sempre tem sido, se porventura você que está nos ouvindo, que está partilhando conosco nesta oportunidade, se você não teve a oportunidade de estar lendo estes textos, a minha sugestão continua sendo, na primeira oportunidade que você tiver, use estes textos como leitura e também como reflexão. Aprecie o comentário que o irmão ele fez de cada um destes textos, de cada assunto mencionado, que ele colocou em cada assunto um subtítulo. Olha, de uma valia excelente para a nossa vida cristã, de como nós realmente devemos usar as nossas palavras para a glorificação do Senhor nosso Deus. Vamos então agora para a introdução, o comentário do nosso irmão comentarista. As palavras que saem dos lábios dos homens são um reflexo daquilo que eles são. Como disse o Senhor Jesus, a boca fala do que está cheio o coração. E isto é inegável, não tem como nós não aceitarmos isso como uma verdade. E aqui nós podemos deixar uma sugestão bem explícita, bem objetiva, de que nós devemos avaliar, ficarmos apercebidos daquilo que nós falamos, de como falamos, a hora que falamos, porque saibam, irmãos e irmãs, que as suas palavras, ela vai estar dizendo o que está cheio o seu coração. Nesta lição nós vamos aprender como o cristão ele glorifica o Senhor nosso Deus com as suas palavras. Para tratar do assunto em questão, a lição ela irá apresentar 4 pontos sobre como os cristãos glorificam o Senhor nosso Deus com as suas palavras. O primeiro, ele tem o título de Uma Linguagem Verdadeira. Isto está registrado em Efésios capítulo 4, versículo 25. Isso mesmo. Não, tá. Foi escrito errado. Depois a segunda, uma linguagem salutar. Quer dizer, uma linguagem saudável, uma linguagem agradável, que está no capítulo 5 de Efésios, capítulo 4 de Efésios, verso 29.
terceira é uma palavra de louvor ao Senhor nosso Deus. Esta em Tiago, capítulo 3, do verso 9 até o verso 12. E o quarto, uma palavra de benevolência. Aí está em todo o texto que foi dado como sugestão, né? O capítulo 3, do verso 1 até o verso 12. E nós vamos às considerações do irmãos a respeito destes pontos importantes. O Senhor é o Deus da verdade. E ele colocou aqui as citações informando que a Bíblia fala que o Senhor, o nosso Deus, ele é um Deus, ou é o Deus da verdade. Isso está em Salmo capítulo 31, versículo 5. E também em Isaías capítulo 65, versículo 16. O Senhor, nosso Deus, ele não se agrada com a mentira. E ao mesmo tempo que ele não se agrada da mentira, ele instrui, ele incentiva a seus filhos que sejam verdadeiros. O Senhor nosso Deus, pela sua bondade e misericórdia, ele não somente ele não gosta daquilo que está errado, mas ele instrui os seus filhos, incentiva os seus filhos, que são todos aqueles que já têm aceitado o Senhor Jesus como Salvador. E aqui nós podemos dar uma pausa, fazermos uma observação a respeito disto. Você já tem sido instruído a respeito desta verdade, que o Senhor nosso Deus, ele não gosta da mentira e que ele instrui os seus filhos a falarem somente a verdade? Você tem conhecimento disto? Ou você ainda não tem o conhecimento de que o Senhor nosso Deus, ele instrui aos seus para que falem somente a verdade? Se você ainda não entendeu isto, possivelmente é porque você ainda não aceitou o Senhor Jesus como Salvador de sua vida. Porque todos aqueles que aceitam o Senhor Jesus como Salvador de suas vidas, ele recebe gratuitamente da parte do Senhor nosso Deus o Espírito Santo, aquele que a Escritura informa, o Espírito da verdade, aquele que vai consolar, aquele que vai instruir ou ensinar, todas as coisas e vai fazer lembrar de todas as coisas que são concernentes ao Senhor, o nosso Deus mesmo. Então, é bem sugestivo isto. Se você ainda não tem este conhecimento, faça uma análise do seu coração, da sua vida, e a resposta é essa: aceite o Senhor Jesus como Salvador de sua vida. Por que o Senhor Deus, ele ensina, ele incentiva os seus filhos a falarem a verdade? Porque a verdade glorifica o Senhor, o nosso Deus. É interessante, né? É interessante esta colocação de que nós realmente somos frágeis. Somos sem condições nenhuma de raciocínio, de pensamento, de inteligência, de nós mesmos. E o Senhor mesmo é que nos oferece, nos dá tudo isso unicamente para nós estarmos o glorificando, o louvando.
com a verdade, com palavras saudáveis, com palavras agradáveis, com palavras que ajudam os outros e não com palavras que fazem mal aos outros. Isto é de uma preciosidade sem limite, pelo menos para mim, irmãos. É possível que haja, às vezes, um incógnita na nossa mente. Quer dizer, um incógnita é algo que não foi decifrado, não foi compreendido. Ainda ninguém conseguiu entender. Porque nós sabemos que o mentir, quer dizer, que é o inverso de falar a verdade, ele é pecado. Mas o omitir uma informação nem sempre será um erro. Não confunda. Eu falei omitir uma situação. Eu não falei omitir a verdade. E nós, pela graça e pela bondade do Senhor nosso Deus, nós temos um assunto na Escritura, posso dizer assim, um assunto na Escritura que foi tratado desta forma, omitindo a verdade, porque a verdade às vezes poderia trazer consequências. Então, o Senhor mesmo, nosso Deus, na sua graça e bondade, eu não canso de repetir estas palavras, porque Ele realmente é digno de honra, de glória, porque Ele sempre usa conosco de bondade e de misericórdia, mesmo naqueles momentos em que nós achamos mais adversos possível. E isto, meus irmãos e irmãs, aconteceu com Samuel. Olha a situação em que Samuel passou. Ele teve de omitir uma situação. E olha como o Senhor é bom. O Senhor criou um paralelo a uma ordem que o Senhor Deus mesmo tinha dado a Samuel. Ele criou um paralelo para que Samuel não falasse totalmente o que ele tinha que fazer, mas que ele iria fazer na orientação e na direção do Senhor, não deixando que esta missão que era dada, ou que foi dada para Samuel a realizar, que as pessoas que poderiam ser inimigas, ou se tornar inimigas, pudessem causar algum mal a Samuel. Nossa, o Dório está confundindo tudo. Vamos fazer a leitura deste texto e você estará apercebido, você vai entender corretamente o que é que eu quis dizer. E logo daqui um pouquinho nós iremos fazer essa leitura. De antemão, nós já deixamos exposto, né, para você, meu querido irmão, minha querida irmã, que às vezes você possa se deparar em uma situação como esta, que Samuel se deparou. E você, para que você seja bem sucedido, para que você não minta, né? Você não minta, porque a mentira é pecado, pecado desagrada o Senhor nosso Deus. Para que você não minta, você peça ao Senhor também um paralelo. Fala, Senhor, me dê uma forma de fazer, de falar isso, de uma forma que não venha a causar desgosto, venha a causar prejuízo para alguém. É uma sugestão da minha parte. Vamos fazer a leitura desse texto para a nossa compreensão deste assunto que muitas das vezes causa incógnita, né? Quer dizer, algo não decifrado à nossa mente. Que está registrado em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1 ao 5. Dorinho, faça a leitura desse texto para nós, por favor. Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul?
havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel. Enche um chifre de azeite e vem enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: como irei eu? Pois ouvindo-o Saul me matará. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás a Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciões da cidade saíram ao encontro tremendo e disseram: de paz é a tua vinda? E disse ele: é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e aos seus filhos, e os convidou ao sacrifício. Acredito que vocês observaram com atenção esse texto. Esse texto aí, se nós fôssemos usar a linguagem de hoje, a nossa linguagem, né? É uma linguagem bem comum. Nós diríamos o seguinte: realmente Samuel, ele se deparou em uma sinuca de bico. Você sabe o que quer dizer isso aí, né? Uma situação sem saída. O Senhor fala para Samuel: Samuel, você coloca o óleo no seu odre, vai lá na casa de Jessé e unge um dos seus filhos como rei. Eu vou mostrar para você quem é que você vai ungir como rei. Olha, imaginem bem como é que isso caiu como uma martelada na cabeça de Samuel. Mas, Senhor, se eu for fazer isso e Saul ficar sabendo, ele vai me matar. Como é que eu vou fazer isso, Senhor? Olha, aí vem o paralelo que eu mencionei anteriormente. O Senhor entendeu que isto poderia, ou que isto realmente iria acontecer com Samuel. Pela maldade, pelo desvio do coração de Saul, ele muito bem poderia matar a Samuel por causa disso. Porque ele não aceitava, ele era o rei e ele não aceitava que ninguém o substituísse. O Senhor fala: Samuel, fica calmo, abranda o seu coração. Será que você nunca teve essa resposta da parte do Senhor? Fulano, meu querido, abranda o seu coração. Eu estou com você, eu é que vou te orientar, eu que vou levar você, eu que vou estar com você, eu que vou voltar com você. Será que você não se deparou com isso? Acredito que muitas das vezes, até porque isso também já aconteceu comigo. Louvado seja o Senhor por causa disso. Samuel, olha, pega um bezerro e fala que você vai lá para me sacrificar para mim. Olha que estratégia magnífica. É só o Senhor nosso Deus que faz esse tipo de coisa. É de uma inteligência descomunal. Olha a tranquilidade de de Samuel a partir desse momento. Você vai lá, pega. Olha, nós não podemos esquecer o seguinte: as exigências do Senhor, elas têm que ser cumpridas a rigor, a risco. Não pode desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Deu as determinações de como é que seria o bezerro. E chegando na cidade, o que é que os anciões perguntaram? É de paz a sua vinda? Olha a preocupação deles, hein? É de paz a minha vinda. Vocês vão lá e se santifiquem, porque eu vim aqui para sacrificar ao Senhor nosso Deus. E também convidou a Jessé e seus filhos para sacrificar aquele animal que o Senhor Deus tinha orientado. E foi ali que o Senhor Deus fez com que Samuel não falasse a verdade,
mas que criasse um paralelo para que não colocasse a vida de Samuel em risco. Isto aconteceu. Glorificado seja o Senhor por causa disso. Nem sempre é bom, é conveniente que se fale a verdade, mas não fale a mentira. Pede ao Senhor para que crie uma estratégia, uma forma que não vá prejudicar a outros. Agora, o segundo ponto, que é de uma linguagem salutar, que quer dizer uma palavra saudável, né? Uma palavra agradável. A linguagem saudável é a palavra boa para a edificação. Essa linguagem é o oposto, que na sua versão, né, está escrito torpe, né? Uma palavra suja, uma palavra que desagrade, que seja uma palavra de maldizência, de forma mal educada, né? É o inverso, né? A palavra torpe, que pode ser a palavra suja, né? A palavra que não traz proveito, ela pode ser considerada também uma palavra que seja de uma forma sem educação, né? O que se constitui também um palavreado, uma forma de falar desrespeitoso, indecente. Realmente é uma palavra que desagrada as pessoas, a palavra torpe, né? Então nós, os servos do Senhor, somos orientados, incentivados a que as nossas palavras sejam palavras agradáveis, porque essas palavras agradáveis, elas vão satisfazer as pessoas que estarão nos ouvindo. E não podemos esquecer que estas palavras, elas estarão glorificando o Senhor nosso Deus, que é o nosso tema base, as palavras que glorifiquem ou que glorificam o Senhor, o nosso Deus. Aquele que tem uma linguagem limpa, né? Palavras boas, agradáveis, ele além dele fazer uso, né? Ele vai demonstrar isto, ele vai fazer com que as pessoas que estarão ouvindo se agradem, se interessem em ouvir mais, se interessem em ouvir você de novo, né? E quando você ausenta por um certo tempo, quando você se aproxima daquela pessoa, ela vai dizer: nossa, como eu fiquei com saudade de conversar com você, eu gosto de ouvir as coisas que você fala. Você já se deparou com uma situação dessa? Com um elogio deste tamanho? As pessoas estarão de uma forma satisfeitas em estar nos ouvindo, se nós tivermos esta linguagem, né, que faz bem, que não desagrada, que não entristece as pessoas, né, que estão ao nosso redor. O crente, o servo, né, do Senhor, que fala palavras boas, transmitindo graça aos seus ouvintes, este
sim, este sim glorifica o Senhor nosso Deus. Isso nós conseguimos entender que aquela pessoa que se diz crente, que não usa de palavras agradáveis, de palavras boas, ele está desonrando a pessoa do Senhor nosso Deus, está difamando a pessoa do Senhor nosso Deus, ele está desagradando a pessoa do nosso Deus, o quanto aquele que faz assim, usa palavras agradáveis, palavras boas, glorifica o Senhor com a sua atitude, com a sua ação. A terceira sugestão, que é uma palavra de louvor ao Senhor nosso Deus, que está em Tiago, é falar das grandezas do Senhor nosso Deus, é louvá-lo. E louvá-lo, né? É louvá-lo e também louvar ao Senhor é uma maneira excelente de glorificar o Senhor com as palavras. E Tiago considera o bem-dizer a pessoa do Senhor nosso Deus como um bom fruto dos lábios. Interessante isso, né? Um servo do Senhor nosso Deus, deixando este incentivo para nós, esta orientação de que usar bem a boca, né? Usar bem as palavras, ou falar palavras que realmente são agradáveis e boas, não tem como nós negarmos que este é um bom fruto. É um bom fruto. Isso está registrado na Escritura para o nosso consolo, para a nossa edificação. E nós temos muitos textos da Escritura mencionando isso. É uma sugestão da minha parte que os irmãos façam um apanhado aí na sua Bíblia, nesse tempo, né? O Senhor, Ele tem usado de misericórdia conosco até nisso, nos dado esse tempo de reclusão, de ausência, né? Do cotidiano, para nos dar a liberdade de nós usarmos esse tempo para um aprendizado. Faça aí, no seu aplicativo da Bíblia, aí, faça uma pesquisa aí, bom fruto dos lábios, né? Ou palavras agradáveis. A Bíblia vai abrir no seu aplicativo aí, ó, uma quantidade de versículos, de textos bíblicos, você vai ficar maravilhado. É a minha sugestão, faça isso. Uma coisa interessante que o nosso irmão comentarista colocou aqui, que muitas das vezes também passa desapercebido por nós. E hoje o Senhor está nos elevando, né? Nos dando um incentivo a nós ficarmos apercebidos também a respeito desse cotidiano que nós vemos muito comum nos nossos dias, principalmente, né? Ele expressou assim, ó, hoje ouve-se falar bastante da bondade de homens. É uma observação. Podemos verificar aqui que isso aqui vai nos chamar a atenção. Eu fiquei tão empolgado que ao invés de eu ler o que o irmão comentarista aqui ele escreveu, eu peguei as palavras para mim e nesta eu tive um desvio, eu vou ter que retornar, fazer a leitura para que traga a compreensão do que nós temos recebido da parte do Senhor hoje. Isto. Hoje, ouve-se falar bastante da maldade dos homens. Muito comum, né?
você nem precisa de ligar a televisão, ver as notícias nos aplicativos do seu smartphone. Você nem precisa disso, né? Porque está ao seu redor falar sobre a maldade dos homens. Mas olha, é interessante. Se fala tanto da maldade dos homens, porém, poucos se lembram de falar da bondade do Senhor nosso Deus. Tem razão, né? Tem razão do mundo estar do jeito que está. Não tem como. O que é que nós iniciamos aqui a falar sobre esse assunto? O Senhor Jesus falou o seguinte, o quê? O que você fala é o que o seu coração está cheio. Se fala só de maldade, só de maldade, só de maldade, é o que acontece? Você só vai ver a maldade. Mas aqui, a bondade do Senhor, mais uma vez, aflora, né? Se manifesta de uma forma poderosa, mais uma vez, que o nosso irmão, o comentarista e escritor, ele falou assim, olha, que realmente nós temos que dar a mão à palmatória, tá? Sofrer as consequências com os resultados, porque temos ouvido falar muito pouco a respeito da bondade do Senhor. E o que é que nos diz o assunto da nossa lição hoje? Palavras que glorifiquem ou que glorificam o Senhor, o nosso Deus. O que são palavras que glorificam o Senhor, nosso Deus? Vamos ter a participação dos irmãos aqui. Cite, por exemplo, alguma coisa aí. Neste ponto aqui, né, que nós observamos. Palavra de amor, né? Você tem uma palavra de consolo para uma pessoa que está precisando. Porque muitas vezes o que acontece? As pessoas estão ansiosas por ouvir esses tipos de palavras, principalmente os momentos que a gente tem vivido, né? Então o que acontece? Muitas vezes as pessoas chegam para a gente e falam assim, nossa, eu gosto de conversar com você, porque você sempre tem uma palavra de incentivo e tal. Então o mundo está ansioso, né? Eles estão pedindo palavras de amor. E nada melhor do que neste momento de palavra de amor, quem é amor? O Senhor Deus que é amor, né? Então ali é por isso que eles veem esse consolo, porque justamente a gente está falando do Senhor nosso Deus. E o mundo está ansiando por isso mesmo. Muito bem. Mas agora eu preciso que você me fale uma palavra, pelo menos, né? De glorificação ao Senhor nosso Deus. Essa aí é uma ação do nosso dia a dia, que deve ser assim, e que as pessoas se agradam, né? Que são os resultados da palavra, o que a irmã Silda comentou aqui. Agora, eu quero uma palavra que realmente glorifique o Senhor, o nosso Deus. Uma só, tá bom. Falar das grandezas. Isso aí. Falar das grandezas do Senhor, né? Isso. Que grandeza é esta, irmã Sayonara? Como ele é maravilhoso e a sua misericórdia. Oh, maravilhoso, misericordioso, olha aí. Amoroso. Amoroso, Claudorinho. Bondoso, salvador, né? E a sua misericórdia. É sustentador, né? Misericordioso. É isso. Olha, nós achamos um monte de palavras aqui, né? Então, o Senhor nosso Deus, Ele nos está dando nesta oportunidade, este momento, de nós cancelarmos o falar da maldade dos homens para falar das bondades do Senhor, o nosso Deus. Porque são estas palavras que glorificam o Senhor, o nosso Deus, né? E como a gente fica satisfeito, né? Como a gente fica alegre, né? Por que não jubiloso, usar essa expressão, né? Jubiloso, quando nós vivemos, né? Quando nós convivemos com essa bondade e com essa misericórdia com que o Senhor nos trata, né? É mais ou menos assim, ou mais do que isso, o que diz o salmista, né? Os nossos lábios se encheu de riso, né? Nosso coração ficou jubiloso, porque se dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor por estes. Então,
Isso é realmente motivo de nós nos jubilarmos, né? Quer dizer, acima do estarmos agradecidos, de nos alegrarmos. A quarta sugestão, a palavra de benevolência, né? A palavra benevolência, ela está direcionada à bondade, a ser bendito, né? As palavras do cristão devem ser de benevolência, né? De bondade, palavras realmente agradáveis, e não de maledicências. Caramba, hein? Mas, Odório, por que você está me falando isso? O cristão, a palavra do cristão não pode ser de maledicência, mas cristão não usa de palavras de maldade, de malignidade, que é maledicência. Não, Odório, não tem como. Mas a Escritura está nos instruindo aqui que isso é possível, porque se não desse esta ênfase de que tem que ser palavras benevolentes e não de maledicências, existe possivelmente, quem sabe você já teve um deslize, foi pego, né, nesta armadilha aí e falou um palavrão, né? Palavrão é uma palavra de maledicência. E será que eu nunca fui pego, né, nessa armadilha aí, que o mundo, Satanás, quer abrir, né, a brecha de qualquer maneira, de se introduzir e de nos deixar mal? Uma boa sugestão. O cristão, ele deve ser benevolente, né? Usar de palavras de benevolência e não de maledicências. Aí vem agora a sugestão para nós de termos cuidado com a nossa língua, né? Que você sabe muito bem que a sua língua, eu sei muito bem que a minha língua, ela é um membro muito perigoso e produz prejuízos. Será que nunca ninguém ficou insatisfeito com uma palavra que você usou? Eu tenho que confessar e fico envergonhado em ser obrigado a confessar que eu já usei de palavras que desagradou pessoas, mesmo por incrível que pareça, com das melhores das intenções. Mas percebi depois que foi uma imprudência. E nós estudamos isso um pouquinho agora atrás, né? De que as palavras, elas têm que ser medidas, têm que ser avaliadas. Se houver risco, pede orientação ao Senhor. Lembra da sinuca de bico que Samuel se deparou? Como é que o Senhor, de uma forma milagrosa, maravilhosa, ele criou o paralelo para que Samuel não tivesse consequências? Irmãos, uma bela sugestão. Vamos tomar cuidado com as nossas palavras, porque ela pode nos trazer grandes prejuízos. E nós sabemos que quando há prejuízo, a desonra, a afronta a pessoa do nosso Deus, e o objetivo é qual? Que seja uma glorificação ao Senhor, o nosso Deus. Use as palavras, né, para falar coisas boas e úteis. Use essas palavras para instruir os outros. Use essas palavras para exortar aqueles que estão com dificuldade, que não estão conseguindo entender qual seja realmente a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor nosso Deus. Exortar é isso, a pessoa está com dificuldade, está desviando da rota, é você ir lá e trazer ela de volta, mostrando que o caminho é aqui, o caminho é reto.
falar com palavras agradáveis que ele consiga entender. Exortar é isto, é trazer de volta, é informar que a rota foi desviada, mas que ela precisa de retornar, né? Use essas palavras para isso, né? Esta está sendo, da parte do Senhor, a orientação para nós, de usar as nossas palavras também para exortar. Eu consigo lembrar aqui agora que a missão principal do Senhor Jesus foi de buscar e salvar o que estava perdido. Olha o que o irmão, nosso querido escritor e comentarista da revista, ele deixou aqui para nós. Que nós devemos também usar as nossas palavras para consolar os tristes. Consolar os tristes não é chegar para ele numa situação de que ele está realmente desamparado, angustiado, e você bater nas costas dele e falar assim: não, meu filho, pode, fica tranquilo, porque é assim mesmo. Essas coisas são assim mesmo. Por favor, se você não tem uma palavra diferente dessa, não use a sua palavra. Use o seu corpo, dê um abraço nele. Isto vai falar. Isto vai falar ao coração dele. Tá? Nunca use esta expressão no sentido de consolar alguém que está triste. Não liga não, essas coisas é assim mesmo. Isto vai fazer com que ele fique mais triste. É uma sugestão da minha parte. Glorifique o Senhor nosso Deus com modo de falar bondoso, benevolente. Glorifique o Senhor. Ele fica satisfeito quando isto acontece. Por que ele fica satisfeito quando isto acontece? Vamos usar mais uma vez uma expressão nossa, humana, né? Cotidiana. Né? Bem comum mesmo. Ele vai falar assim: olha, aquele ali, ele aprendeu a lição direitinho. E está colocando em prática o que aprendeu. Ele aprendeu de mim. Ele está fazendo do mesmo jeito que eu fiz com ele. Você acredita que será desse jeito ou que é desse jeito? Se você tem alguma dúvida, analise com o coração aberto, com a mente aberta. Você vai entender que isso é verdade. Na conclusão aqui do nosso irmão, ele diz assim: é importante o cristão cuidar bem das suas palavras e verificá-las se de fato estas palavras estão glorificando o Senhor nosso Deus. Este verificar é analisar. Será que eu vou usar essa palavra e essa palavra vai ter o efeito que eu quero? Porque muitas das vezes ela tem o inverso. Então você vai ter que analisar os prós e os contras, os que são a favor e aqueles que não vão trazer um objetivo que você almeja. Analise. Eu devo analisar. Porque senão, ao invés de eu estar glorificando o Senhor nosso Deus, eu estarei o difamando, né? O desonrando. E aqui o nosso irmão comentarista, ele
ele deixou um ponto importante aqui para nós lembrarmos de uma lição que ele deixou para os colossenses. Ele diz assim, que ele colocou, o apóstolo Paulo, né? Ele colocou as palavras em um mesmo nível de atitudes. Palavras e também ações. Feitos, realizações. Porque muitas das vezes nós ficamos preocupados, né? Não, eu só vou falar, aí o outro não. Se eu falar, eu posso errar, então eu só vou fazer. A orientação da parte do Senhor aqui, na pessoa do irmão Paulo, foi que deve ser no mesmo nível. Ele falou isso aos Colossenses no capítulo 3, versículo 17. Ele disse assim: e tudo quanto fizerdes, seja em palavras, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por ele ações de graças ao Senhor, o nosso Deus. Que haja palavras, que haja ações, que seja por meio da pessoa do Senhor Jesus Cristo. E que assim esteja dando glória, esteja dando honra ao Senhor, o nosso Deus. Sendo assim, nós seremos beneficiados usando palavras agradáveis, palavras de benevolência, palavras boas, palavras de glorificação ao Senhor, o nosso Deus. E nós vamos ter este fruto agradável do nosso lábio, porque o nosso coração está cheio, está transbordando. Que o Senhor nos ajude a fazer assim. Amém.